Boa noite a todos. Bom, uma pergunta que já está posta aqui é a seguinte: quando e como teremos comprovação da existência do espírito e da vida após a morte? Do ponto de vista científico, né, essas comprovações elas ainda não aconteceram. A gente tem simulações, alguns tratados, alguns experimentos, algumas teorias, né, alguns estudos prévios que já foram tentados, mas, de fato, para você comprovar algo que seja abstrato, né, que seja metafísico, com a metodologia científica que nós temos hoje, é realmente difícil, né? Como que você vai provar, né, mensurar, quantificar o espírito, sendo que nós não estamos vendo, nós não conseguimos tocá-lo, detectá-lo, né? Como nós vamos provar cientificamente a existência do mundo espiritual? Então, primeiro, os ensaios que nós temos são os ensaios filosóficos, né? A base, né, do pensamento humano é a filosofia, é o despertar para o pensamento, é a interrogação. Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Né? Os antigos faziam essas indagações, aquele período que historicamente chamamos de período mitológico, né? E quando o homem começou a buscar explicações para os fatos que ele desconhecia, aí começou a surgir a ciência, né, propriamente dita. E depois vieram os chamados métodos científicos, que surgiu com René Descartes, lá no século XVI, XVII, que são aqueles métodos de experimentação, de observação, de tentativas e erros e tal. Bom, então o homem começa, né, lá na mitologia, no processo mitológico, indagar, aí nasce a época da logos, da razão, quando ele começa a deixar as inquietações, a mitologia, para passar para as respostas concretas da lógica, da razão, né? Isso a gente vê isso muito claramente lá na Grécia Antiga, né? O rompimento do período mitológico com os filósofos pré-socráticos e o nascimento da ciência. Obrigado. Então, nós ainda estamos em momentos que nós ainda não conseguimos observar e comprovar a existência do espírito, né, a existência da vida no mundo espiritual, dentro da metodologia científica que nós temos, né? Porque nós ainda estamos nesse processo de descobrimento, né, de descobertas. E à medida que a gente vai avançando, essas respostas vão sendo descortinadas para nós, né? Vão sendo abertas. Tem uma questão lá no Livro dos Espíritos bem interessante, que o Allan Kardec, lá naquele debate com a espiritualidade, ele pergunta assim: é permitido ao homem adentrar na essência de Deus? E a resposta que eles dão a ele é a seguinte: não, falta-lhes o sentido. Né? Quer dizer, nós ainda nesse processo de desenvolvimento, de crescimento intelectual e moral, nós ainda temos limitações, tanto do ponto de vista intelectuais, cognitivos, quanto também, principalmente, do ponto de vista espiritual. Então, a ideia que a gente tem de Deus é uma ideia ainda muito abstrata, muito pequena, né? Aquele Deus antropomórfico, aquela criatura individualizada, na forma ainda de um homem, né? E à medida que a ciência vai descortinando para nós as realidades científicas, a gente começa a enxergar um outro parâmetro de Deus. Então, no século XVIII, não entendia-se nada ainda de astronomia. O que se entendia era muito pouco. Estava lá nos gregos antigos ainda, né? Aí vem a teoria clássica da física com Isaac Newton, né? E aí Newton traz a relação dos corpos, aquelas coisas todas, e as pessoas começam a observar as questões científicas de um outro parâmetro, né? Aí, passado um tempo, em 1917, vem a relatividade geral com Einstein, né? A teoria da relatividade geral. Aí descortina-se um outro universo, não no macro-universo, no micro-universo também, a teoria espaço-tempo, né? E hoje nós temos uma realidade que é a física quântica, que também surgiu lá em 1925, 1930, com Max Planck e outros pensadores, outros físicos, né? E aí vai descortinando para nós uma realidade
absurda, né? Aí a gente enxerga o universo dentro de uma perspectiva bem mais aberta, né? E a gente vai à teoria do Big Bang, que é a teoria hoje que mais a ciência embasa como verdadeira, né? Que tudo teve início lá uma grande explosão atômica em torno de 15 bilhões de anos atrás. E aí já tem outras teorias científicas, físicas, que falam sobre os buracos negros, sobre os universos paralelos. Quer dizer, aí você começa a entender a grandiosidade que é a obra divina. Então aquela ideia de Deus antropomórfica, ela rui, ela cai, porque você começa a se perder dentro da nossa própria pequenez, da nossa própria limitação. Então, o que vai, né, trazer para nós essa revelação da comprovação da existência do espírito e dos mundos espirituais é o conhecimento, é a ciência. Só que a ciência é dada na medida que nós possamos absolvê-la. Não adianta dar ao homem o entendimento de coisas que nós não vamos digerir, né? Então, à medida que a ciência avança, o nosso pensamento avança, o nosso comportamento melhora, e aí as realidades espirituais vão sendo descortinadas. Eu não sei se vai ser nessa geração, talvez nas futuras, é que nós vamos ter a comprovação física, a comprovação científica dessas realidades, que nós já acreditamos, já cremos na observação filosófica que o Espiritismo e outras escolas filosóficas também nos trazem, né? E escolas religiosas também. É isso, Marcos. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Boa noite a todos, muita paz. Então, achei uma pergunta interessante para nós conversarmos um pouco. É o seguinte, olha, quero saber se nós já estamos vivendo no mundo de regeneração e como será de agora em diante. Então, a doutrina espírita, não é? Ela vem falar para nós sobre a categoria dos mundos habitados. Então, a gente tem lá os mundos primitivos, né? A Terra já foi um mundo primitivo, não é isso? O mundo primitivo é dada a encarnação as primeiras encarnações do espírito no estado hominal, né? Depois o mundo de expiação e provas, que é a situação que a gente vive. Depois o mundo de regeneração, né? Aí mundos felizes e aí por diante. E a gente sabe que nós vivemos um período de transição, que nós estamos deixando de ser um mundo de expiação e provas e passando por um mundo de regeneração. E muitas das vezes a gente tem até ouvido alguns argumentos, algumas ideias que eu acho válido e sadio a discussão de ideias, de argumentos, né? Onde até se colocam algumas datas, né, fixas, por exemplo, 2057, baseado numa questão que Emmanuel responde num livro do Chico. Mas a gente intimamente entende que ali é uma questão mais complexa, que não é uma data fixa, que você pode falar, não, 2057 está implantado o mundo de regeneração, né? Porque a espiritualidade, ela não dá data fixa, ela fala isso para nós, não tem como, né? Tudo que você pegar, que te der uma data física, uma certeza, né, fixo ali, você tem que duvidar, porque a espiritualidade superior não faz isso. Por quê? Porque, na realidade, a gente precisa entender que o processo de transição não é do planeta, não é do mundo corpóreo. É um processo de transição dos espíritos que habitam este mundo. Nós que estamos em transição, né? Nós que estamos vivendo processos, entendeu? Que nos levam a questionar os modos que a gente tem vivido, como nós temos vivido, não é assim? Quais os objetivos que nós estamos alcançando. A gente tem questionado os valores, quais os nossos valores, né? Então, a gente vê que uma parcela muito grande da sociedade começa a pensar e a questionar. Mas é a população inteira? Não, não é. A gente sabe que não, porque o mundo,
nos dias de hoje, nós temos espíritos que estão ainda, né, quase que saindo né, estão nascendo ainda. A gente tem tribos indígenas que ainda não têm comunicação com a civilização e nem querem, não querem, né? Então são índios, são espíritos muito jovens, como temos espíritos já que estão cansados desse cotidiano, dessa vida, desses valores, desses ganhos e perdas que nós temos aqui nesse mundo nosso. Então, entre lá o indígena, né, aquele espírito mais infantil, vamos dizer assim, mais jovem, e entre aquele mais velho, e entre o mais velho aí não vamos colocar o mais evoluído não, porque a idade não é sinônimo de evolução, nem sempre, né? Mas aqueles mais vividos, mais tarimbados, vamos tirar aí os espíritos, aqueles missionários, né? Vamos falar de nós mesmos. Então a gente tem toda a escala de espíritos preenchendo esses níveis de evolução. Então, a gente sabe que o mundo de transição, né, o mundo de regeneração, perdão, é um mundo onde o bem ainda não predomina, mas as pessoas já têm uma tendência muito maior ao bem. Então a gente precisa entender isso, né? Os indivíduos que ali vivem, não é, têm uma tendência maior ao bem. Então a gente começa a questionar esses valores, porque quando fala regeneração, olha para você ver, o que é regeneração? Toda vez que fala regeneração, lembro da lagartixa. Né? Regeneração é a lagartixa que perde o rabo e o rabo regenera, cresce de novo. Então, quando fala de regeneração, nós somos levados a pensar em valores que talvez nós deixamos de viver, em valores que nós precisamos viver, que nós temos condições de viver e que nós não estamos vivendo. Não imagino que seja um passo para algo extremamente novo, porque a gente vai ver Jesus, né? Ele vem há 2000 anos e traz a essência da lei divina, porque Kardec vai falar lá na questão 725, me parece, quando Jesus guia e modelo, né? Que ele é o espírito mais puro, que por aqui já passou, e a doutrina que ele trouxe é a expressão mais pura da lei do Senhor. E ele vai resumir, né, toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quando ele fala isso, ele pergunta, né, ao doutor da lei, o que lês, o que está escrito? Né, e o doutor da lei responde, amarás o Senhor teu Deus de todo teu alma, todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando você pega na Bíblia, tem uns numerozinhos lá, né, você vai no rodapé e você vai ler, a gente vai ver que essas passagens, elas são do Deuteronômio, das obras do Pentateuco mosaico. Então, as pessoas já sabiam disso. Moisés já tinha colocado isso lá atrás. Não foi Jesus que trouxe, eles já sabiam da lei e os profetas, né? Então, ou seja, muitos dos valores que nós estamos redescobrindo, que nós estamos vivendo, são valores que a gente já conhecia, mas que estavam adormecidos. Jesus vai falar que nós tínhamos condições de fazer tudo quanto ele havia feito e muito mais. Mas a gente vai observar aí, depois que o homem se tornou sedentário, né? E ele começa a sobrar aí a colheita, ele começa a precisar de terra para cuidar do gado, não é assim? Ele deixa de ser nômade. Então ali começa uma exacerbação do egoísmo, ali começa a violência, porque ele precisava defender a terra, ele precisava defender o excesso de colheita, ali nasce o poder, ali nascem as guerras. Então a gente observa que a gente vem vivendo aí há uns 10, 12 mil anos, de uma forma buscando um aprendizado a lidar com essa possibilidade, essa capacidade do poder, do fazer, do construir, do desenvolver, não é? E a gente tem vivido essas experiências. E nesse momento agora, o que acontece? Nós estamos questionando esses valores. E aí a gente se pergunta, mas quando vai se dar no íntimo do indivíduo a transição? Será que nós vamos assim, né? Eu fico imaginando, né, Alexandre, assim, será que eu vou acordar de manhã cedo, um dia, e falar assim, não, hoje eu já sou uma pessoa regenerada? A evolução não dá saltos, não é assim? Então, a gente começa a observar que
o mundo de hoje, o planeta, as vibrações, as ideias, elas já oferecem condições para que a gente sinta dentro de nós também uma afinidade, uma tranquilidade, uma harmonia que já seria mais condizente com o mundo de regeneração. Mas será que a gente sente isso o tempo todo? Será que nós estamos o tempo todo vivendo um estado de harmonia, de tranquilidade? Muito difícil, não é? No nosso dia a dia, nos nossos afazeres, a gente vive momentos de tranquilidade, momentos de intranquilidade. A gente vai vendo hoje questões levantadas que são mais propensas a um mundo de regeneração, embora a gente viva hoje um turbilhão de ideias, né, de concepções, um caldeirão borbulhante aí nessa nova ordem mundial e outras coisas que estão por aí, que são próprios do mundo de regeneração, do mundo de transição. A gente recebe espíritos que estiveram em regiões de dores e sofrimento por muito tempo, não é? E que agora estão reencarnando e são pessoas com muito sofrimento, com muita dor. Então a gente vê a dor se espalhar entre nós. Também recebemos espíritos de escola, não é? Que vêm para nos ajudar, para ajudar nesse processo de transição e equilibrar, né, a vibração do planeta. Ou seja, a transição ela é gradativa, ela é lenta. E nós mesmos, quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente procurar entender os valores da vida, entender a vida, o propósito da vida, quanto mais a gente busca a vida em abundância apregoada por Jesus, quanto mais a gente aprende a dar os valores certos, as coisas corretas, né, mais nós vamos entrando para esse processo de regeneração, de refazer em nós valores primordiais, princípios morais em nós que nós já conhecemos, que já são apregoados desde há muito e que muitas das vezes a gente perdeu, porque o homem, quando morava nas cavernas, que ele encontrava outros homens, era motivo de alegria, de harmonia, de troca, não é? Não brigavam, porque não tinha guerra, não tinha violência, como a gente vai conhecer nos períodos que veio aí com a civilização. Então, ou seja, quanto mais a gente busca, quanto mais nós trabalhamos, mais nós vamos adentrando, e cada um tem o seu momento, cada um tem, não é? Aí um dia, talvez, nós vamos acordar realmente, não sei quando, e a gente vai olhar para trás e a gente vai se perceber, e a gente vai perceber que nós temos muito mais de harmonia, de tranquilidade, de paz, não é? De amor, de caridade, desses valores que nós já conhecemos, do que aqueles outros valores do orgulho, da vaidade, da ambição, não é? Dos valores que nós chamamos de negativo. Porque tudo haverá a última vez, né, gente? Certamente vai haver a última vez que a gente vai gritar com alguém. Vai haver a última vez que nós vamos desdenhar de alguém, que nós vamos ter uma atitude preconceituosa, que nós vamos ter uma atitude de inveja, de orgulho, de egoísmo. Tudo isso um dia vai acabar, né? Mas é uma transição. É lento, cada um vai construindo seu caminho, vai fazendo lentamente. E à medida que nós vamos nos transformando, que a humanidade vai se transformando, que aí mais nós vamos sentindo a presença dessas vibrações mais doces, mais suaves, porque elas ficam mais fáceis, né? A psicosfera do planeta fica mais tranquila. É fácil para a gente sentir essa questão da psicosfera, é só a gente comparar Natal e Carnaval, né? É muito fácil. Compara o clima de vibração, de harmonia, de tranquilidade, né, do Natal, ou de um sábado à tarde, né, de paz, de harmonia, com uma segunda-feira de manhã, né? É para isso que a gente caminha, lentamente, aos poucos, e todos chegaremos lá, né? Agora, data, não creio que tem como falar, na partir do dia tal está todo mundo regenerado, não tem como. Né? Completar aí, Alexandre. Muito bem, concordo com você também. Eu só tenho uma opinião seguinte, Marcos, que o começo desse processo de regeneração, na minha opinião,
é quando Jesus pisa no planeta, né? Aí marca-se o tempo, divide-se o tempo, né, entre tanto historicamente falando quanto espiritualmente, né? Bom, essa pergunta de hoje, posso responder depois. Boa noite. Existe pacto em outra vida? Pois muitos casais não conseguem se separar, apesar de todos os conflitos que passam ao longo da vida. É possível desfazer esse acordo através do espiritismo? Então nós temos duas perguntas em uma, né? Existe pacto em outra vida? Existe. Claro que existe. Toda vez que nós lesamos alguém, nós prejudicamos alguém, a gente já fez um pacto com aquele alguém. A gente já fez um compromisso espiritual, que tem que ser resgatado uma vez ou outra. E toda vez que a gente amou alguém, que a gente cativou alguém, também já fizemos o pacto com esse alguém, né? Daquela expressão lá do Pequeno Príncipe, né? Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então, as nossas relações atuais, normalmente, elas são consequências das nossas relações anteriores. Nem sempre, naturalmente, né? Nós temos situações de relações que são circunstanciais. Às vezes nós nos conhecemos, talvez eu nunca tivesse conhecido o Marcos em outra reencarnação, nos conhecemos agora na doutrina espírita, nos afinizamos e daqui para frente já temos um compromisso, né? Forjado na luta, nos princípios, nos ideais comuns. Agora, existem relações, principalmente a de casais, de filhos, familiares, na grande maioria são sim pactos que nós fizemos em outras circunstâncias, né? Quem trabalha, inclusive, isso é o Herculano Pires, né, falando sobre o casamento. Ele diz que os casamentos, normalmente, eles são de 3 matizes. Os circunstanciais, que é esse que eu disse para vocês. Você conhece uma pessoa, se afiniza, se atrai sexualmente ou visualmente, né, ou monetariamente, também, que é muito comum. E ali você começa a estabelecer uma nova relação espiritual com aquela pessoa e, às vezes, casa e forja ali uma história, boa ou ruim. Os circunstanciais, os provacionais, que são os mais comuns, né? A grande maioria dos casamentos são provacionais, são esses pactos aqui, ó, que você coloca com a palavra pacto, né? Eu diria que compromisso, mas é a mesma coisa. Então, a maioria dos nossos relacionamentos, né, conjugais ou mesmo de relações entre pessoas, né, amorosas, e também principalmente entre pais e filhos, são essas relações provacionais. Ou seja, a gente vem dentro de um modelo, de uma engenharia familiar, onde permite-se que nós possamos resgatar débitos do passado ou amores do passado também, claro, né? E que, para que esse amor seja ainda mais cuidado, seja mais desenvolvido. E existe também os casamentos, os relacionamentos missionários. Esses são poucos, mas existem, né? Às vezes uma criatura, aquele livro Alcione, você lembra, né? É um livro do Chico Xavier, relata bem isso, né? Uma criatura que tinha um compromisso espiritual com outra, ela vem encarnar para auxiliar aquele que ela amava, que estava numa situação deplorável espiritualmente. Então, são casamentos, são relacionamentos missionários, mas eles são mais raros. Na grande maioria, como eu coloquei para vocês, são esses relacionamentos provacionais. Porque esse é o grande desafio da vida, é a provação, né? A vida diariamente nos dá lições, mas de tempos em tempos nós somos provados para ver se nós aprendemos as lições. É como numa escola comum, né? A gente tem aula lá de matemática durante 2 semestres, 2 meses, depois a gente tem uma prova, né, para o professor avaliar se nós estamos bem, se nós aprendemos a lição realmente. Se você tirou nota boa, você continua, senão você tem que pegar uma recuperação. Então a vida é assim, né? Nós temos as provações diárias para ver se nós estamos aprendendo as lições, porque senão não haveria sentido viver, né? Vocês já pensaram para imaginar, já pararam para pensar o tanto que é complexo uma reencarnação, né? Segundo Emmanuel, tem uma fila do outro lado. São 2/3 de espíritos encarnados esperando para entrar aqui na carne, né? Toda encarnação existe um preparo, existe um projeto. Nesse projeto demanda as questões de naturezas físicas e espirituais e familiares.
O quadro familiar que se desenha para nós não é fortuito, ele é planejado. Para que, estando aqui, né, em confronto com esses adversários e esses pactos do passado, nós possamos provar e melhorá-los naturalmente. Ninguém vem à Terra para falir, ninguém vem aqui para ser ruim ou para ser derrotado. Nós somos derrotados pelas nossas incúrias e pelas nossas falhas, naturalmente. E aqui, finalmente, a pessoa pergunta se é possível desfazer esses acordos através do Espiritismo. Claro que não. O Espiritismo não tem poder para isso, né? Mas o Espiritismo é uma filosofia, uma teoria, é uma doutrina muito bem estabelecida, de nobres propósitos, que nos atenta para a observação da vida dentro de uma ótica mais racional e de um comportamento mais correto, né? Ele não faz acordo, ele não tem o poder nem de fazer pactos, nem de desfazer pactos. Essa não é a nossa proposta aqui, né? Ele esclarece que você pode desfazer esses pactos. Então, se essa provação está te causando dor, sofrimento, está impedindo de você evoluir, a gente entende que você pode desfazer isso. Só você pode desfazer isso, né? Questionado sobre a questão do casamento, sobre a questão da separação, né, a doutrina espírita observa que, se for preciso, o ideal é que não se separe. Mas se a relação está causando muito mais sofrimento às criaturas que estão envolvidas, o melhor é que se separe temporariamente, sim. Então, essa questão de... Hoje a gente fala muito em relacionamentos tóxicos, né? Mas só que muitas vezes nós é que somos a parte tóxica, né? A gente sempre acha que o outro é que é o tóxico, mas enfim. Relações que são relações abusivas, né? Dentro de uma ótica racional, se ela não está te contribuindo para a sua evolução, está te travando, te causando dor e sofrimento, ela não faz sentido. Ela não faz sentido. É lógico que o certo, o correto é elaborar isso e tentar trazer essa relação para um lado positivo, né? Dentro de uma postura de tolerância, de sabedoria, de compaixão e tudo mais que a gente conhece. Só que nem sempre a gente consegue isso. Então, muitas vezes, tem que ter o discernimento de saber, em algum momento, separar essas relações que estão travando a nossa evolução. Dá um tempo. Então, quer dizer, quem fez o pacto é que é a única pessoa que pode desfazer esse pacto. Mas não é através do ódio, não é através do rancor, da ira, né? É através do sentimento, da elaboração, né? Então, por exemplo, a história do perdão. Quando eu perdoo o outro, eu não estou perdoando, eu estou perdoando, né? Eu estou perdoando a mim mesmo, o meu sentimento de ódio que eu sinto eventualmente por aquela pessoa. É, na verdade, um auto-perdão. Então, esse movimento de romper essas relações que não são positivas, tem que partir da gente mesmo. E tem hora que o melhor realmente é tomar uma decisão que seja, às vezes, dolorosa, mas que seja positiva para o nosso futuro. É isso. Tem uma outra questão aqui, Alexandre, que está muito parecida com essa que você falou aí, mas vamos lá. Olha aqui. Uma pessoa que fez um pacto com o espírito maligno para se dar bem na vida financeira. Mais tarde, este espírito maligno pode destruir a família toda dessa pessoa? Ninguém fala com ninguém. Bom, vamos por partes, né? Que um espírito maligno, né? Nós precisamos entender primeiramente que aquela ideia que a gente tinha de demônio, de Satanás, né? Isso não existe. Existem, né, espíritos que às vezes têm uma tendência de rebeldia, ou seja, não acolhem, não aceitam um poder superior, então não aceitam Deus, não aceitam, né? A gente vê isso na nossa sociedade, não é assim? Esses espíritos, né, rebeldes, que não aceitam a presença de Deus, não aceitam uma lei, não aceitam nada, se rebelam, tentam criar os seus, né, nichos de poder, de comando, que nós chamamos de regiões infernais, não é? Fazer os seus comandos ali. A gente vê isso no mundo encarnado também, né? Nas favelas, onde ali um comando, né, que rejeita a lei social, a organização social, e tenta implantar ali as suas leis.
que vai funcionar do jeito que eles colocam, tem os seus tribunais. A gente tem isso no mundo encarnado. E também o que a gente chama no mundo desencarnado, né? Mas mesmo esse que está lá, rebelde contra as leis e tudo, né, lá no mundo encarnado aqui, ele cuida dos seus. Ele cuida muitas das vezes, né, daquela favela, daquelas pessoas que moram ali naquele local, da forma que ele entende, não é assim? Se a gente estudar a história humana, a gente foi se desenvolvendo mais ou menos nesses termos, não é? Onde os grandes reis, os reinados, cuidavam dos seus em detrimento dos outros, né? Muitas das vezes a gente vai querer cuidar muito bem da nossa família e às vezes uma família usurpa os bens e os direitos de outras famílias, não é? Que é o egoísmo de família, o egoísmo de castas, não é assim? Então, mas digamos aqui que eu queira fazer, que essa pessoa fez um pacto com o espírito dessa natureza, não é? Seria como você ali contratar alguém que é capaz de praticar qualquer ação. Olha, eu vou contratar um encarnado que pode matar por mim, que pode roubar por mim, não é? E ele precisa, ninguém faz nada de graça. Então, se eu faço alguma coisa, né, com algum espírito, com alguém desencarnado, eu estou fazendo um pacto com ele, ele também vai querer receber alguma coisa, né? Ele vai querer, certamente, o quê? Desfrutar, não é? Dos benefícios daquilo que ele está trazendo para mim. Porque o espírito, no plano espiritual, ele não tem, muitas das vezes, as sensações que nós temos num corpo de carne. Ele não tem condições de ter a sensação do sexo, do prazer do sexo, da comida, da bebida, não é? De participar de determinados eventos. Então, ele muitas das vezes ele vai se aliar às pessoas. Aí o seu protegido, ele pode realmente ajudar dentro daquilo que ele entende, não é? Reforçando, sempre é bom a gente entender isso, viu? Né? Que nenhum espírito dá superpoder a ninguém, ou faz ninguém sofrer, ou faz ninguém fazer uma coisa que ele já não tenha predisposição. Então, ou seja, esse pacto, o espírito ajudou a pessoa a fazer sua vida financeira. Ele pode realmente ter ajudado ao quê? A reforçar aqueles valores, né? Se unindo a ele, intuindo, talvez, com um propósito ali às vezes até de prejudicar alguém. Pode acontecer? Pode, é possível, por que não? Pode acontecer entre os encarnados e o espírito desse maligno, é só mais alguém, né? Só que não está fora do corpo físico. Agora, esse espírito depois ele pode prejudicar toda a família dessa pessoa? Isso é uma questão muito relativa, porque nós precisamos entender que nenhum espírito, né, ele tem um poder sobre a nossa vida. Deus nos deu o livre-arbítrio, entende? Senão seria um caos. Seria o caos se qualquer espírito pudesse fazer o que quisesse com a gente. Ele não tem esse poder. O Alexandre falou aqui agora, a única pessoa que tem capacidade de dissuadir um pacto é ele. Agora, como que o espírito atua? Por exemplo, ele pode prejudicar uma família inteira? Pode. Pode. Como? Através do pensamento. O que ele pode fazer para isso? Ele pode incutir nas pessoas, reforçar aqueles valores mais negativos de cada um. Entende? Numa família, por exemplo. Ele sopra uma coisa negativa no ouvido de uma pessoa, tem aquela propensão já para aquela situação, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, né? Aí, vamos supor, vai soprar no ouvido da patroa lá, não, vamos falar do patrão, né? Para comprar muito. Compra, a pessoa já tem aquele hábito de gastar demais, não consegue controlar suas finanças. O espírito pode fazer essa pessoa gastar o que ela não tem, ele só vai reforçar aquilo que o indivíduo já tem. Entende? É como a pessoa que tem o hábito da bebida alcoólica, né? Ou pouco ou muito, e você está, né, na rua, está indo embora para casa e passa um amigo seu, vamos tomar uma cerveja ali, Alexandre? Né, vamos tomar uma cervejinha, relaxar um pouco antes de ir embora para casa? O Alexandre, ô Marco, vamos aí.
né, realmente estou muito cansado, estou precisando tomar uma. Eu influenciei ele para tomar, às vezes ele ia embora para casa, não ia. Agora, se você não tem o hábito da bebida, falou, Marcos, eu até posso ir com você lá, vou tomando uma água, se você quiser tomar uma cerveja, eu te acompanho. Se o problema for companhia. Entendem? O espírito não tem como insuflar no indivíduo um pensamento que ele não tem uma tendência para aquilo. Não tem. A pessoa nem capta. Entende? Nem capta. Porque o pensamento é por sintonias. O espírito se comunica conosco por pensamentos. E o pensamento é sintonia. É a faixa vibratória do pensamento que encaixa na minha faixa vibratória de percepção. Então, se você não tem aquela percepção, você não está naquela sintonia, você não vai captar. Então, se esse espírito, né, ele está achando brechas para influenciar a família, ele pode achar essas brechas, ele pode, né, fazer um auê ali? Pode. Se ali ninguém tem o hábito do culto, o hábito da prece, o hábito da oração, né, o hábito de tentar entender a posição do outro, o hábito da conversa sadia, num lar onde que cada um cuida de pensar mesmo só em si, como diz um amigo meu, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Se é um lar onde que todos, ninguém pensa em ninguém, cada um cuida mais de pensar em si do que no outro, fica muito fácil, não é? Agora, se nessa família, não é, começa a haver ali a prece, a oração, a conversa, não é? A conversa sadio, a busca da solução dos problemas incomuns, começa a dificultar um pouco, não é? Começa a dificultar. Ou seja, o espírito não tem esse poder. Agora, nesse assunto de família, né, gente, me tocou um pouco essa questão, porque me parece que essa pessoa deve estar com um problema na família. Porque na família ninguém adoece sozinho, não é? Ninguém passa por um problema sozinho. Se alguém está vivendo um problema, a família inteira sofre com aquele problema. A família inteira está adoecida, a família inteira precisa de suporte, de apoio, não é? Então, nós precisamos entender que um dos nossos maiores objetivos na vida é a vida familiar, das nossas maiores responsabilidades. Hoje eu ainda conversava com uma pessoa antes de vir para cá e falava isso para ele. Uma vez eu vi escrito numa Brasília. Brasília era um carro, viu, gente? Para quem é mais novo aí, para vocês verem que tem muito tempo isso, né? Porque nem da Brasília amarela o pessoal não lembra mais, e a Brasília era amarela. Mas estava escrito assim, ó, não há sucesso no mundo que justifique o fracasso no lar. Eu não esqueci mais disso. Entende? A nossa responsabilidade primeira é no lar. Para que o lar esteja bem, eu preciso estar bem. Nós todos aqui, meus irmãos, nós temos uma tarefa primordial, uma obrigação que nós temos conosco e com Deus e com ninguém mais, que é a de cuidar de nós mesmos. Entendem? Cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, do nosso bem-estar. Sabe? Se está doente, vai ao médico. Se precisa de um psicólogo, vai no psicólogo. Se precisa vir na casa espírita, vem na casa espírita. Se precisa fazer caminhada, faça caminhada. Se precisa trabalhar, trabalhe. Ou seja, façamos o melhor por nós mesmos, que isso não é egoísmo. A não ser que você queira fazer isso com o único intuito de beneficiar a si próprio. Aí não vai dar certo não, porque é o contrário, você está querendo uma ação egoísta para ter um resultado positivo na vida, não vai dar certo. Por isso que muita gente não sai do lugar, né? Eu quero melhorar, eu quero evoluir, mas você quer para quê? Você quer para você ficar bem. E a ideia não é essa. A ideia é que eu seja uma pessoa melhor para que eu possa contribuir de forma positiva no meio onde eu vivo. Que eu possa ser um parceiro melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, não é? Um companheiro de trabalho melhor. Que eu esteja mais em paz, que eu esteja mais tranquilo e que eu espalhe a harmonia e a felicidade. Então, ou seja, cuide-se, não é? Se cuide com amor, se trate bem. Porque aí você faz isso, também você vai fazer isso com a família. Não é? Então, numa casa
meus irmãos, onde você tem a prática do culto no lar, onde que existe uma conversa sincera, onde existe uma fé em Deus, existe uma busca realmente por uma felicidade do outro, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, esses somos nós, estamos aqui para servir, temos que ter ideia disso. Nós estamos aqui para servir. O Filho do Homem era uma conotação que era o homem no comum, no geral, na época de Jesus, embora possa ser aplicado a ele pelas questões proféticas. Não é? Entendem? Então, quando a gente se convence disso, né, que a gente busca essa harmonia, busca um caminho melhor para todos nós, não tem onde um espírito desse, né, ele não dá conta nem de entrar, nem entra dentro desse lar. Não é? Tem uma passagem na Bíblia do Antigo Testamento, que eu não sei a origem, mas que diz o seguinte, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendem? Não é? Se nós estamos realmente imbuídos do amor, da caridade, né, em prol do outro, gente, não tem espírito das sombras que possa te desequilibrar, entende? E às vezes a gente não percebe, mas esse quando me desequilibra, esse quando às vezes vem, na realidade, ele está fazendo muito mais um bem do que um mal. Porque aí é aí que você vai aprender, não é? Está te ajudando a adiantar o tempo. Porque o espírito, né, quando ele quer se vingar de uma pessoa mesmo, ele não faz muito mal, não, ele leva na água morna. Entenderam? Tem tempo, ele vai empurrando com a barriga, porque se jogar o cara na sarjeta, depois ele não tem mais onde cair, ele levanta. Sai da vibração, sai da sintonia do que vinga, entende? Porque já sofreu demais, pagou a conta e vai embora, e o outro fica na posição que estava. Então os espíritos realmente, quando quer, vão levando a gente na água morna, na inação. Não, não faz nada não, fica quieto, não, tá bom assim, né? É por aí. Parece que o tempo está acabando, né, Alexandre? Respondeu uma rapidinho aqui. Estou lembrando de uma fala do Emmanuel, né, que ele diz que é no cadinho do lado onde se fundem e se refundem os corações mais adversos, né? Então essas dificuldades nas famílias que todos nós vivemos é exatamente o lugar realmente aonde deve se fundir, se refundir esses desafios do passado, né, que se desenham dentro das nossas casas. Jesus voltará de maneira a encarnar aqui na Terra? Olha, os evangélicos acham que sim, né? A minha opinião, eu acho que não, porque não faz muito sentido. Porque se ele vai encarnar de novo aqui, ele vai falar o quê? Ele vai falar o que ele falou há 2000 anos atrás, exatamente as mesmas coisas, né? Então o ensinamento dele está muito claro, né? Está muito sucinto, muito objetivo, ali nos evangelhos, né, que a gente estuda aqui na Casa Espírita quase que diariamente, com as igrejas todas também, né, apesar de todas as dificuldades que nós temos. Então, eu não vejo sentido que ele volte a encarnar, porque provavelmente vai falar as mesmas coisas e provavelmente ele vai ser perseguido e incompreendido da mesma maneira que foi. Né, nós não mudamos muito de 2000 anos para cá, a verdade é essa. Então, é apenas uma opinião, naturalmente, né? Tem gente que pode pensar diferente. Bom, então é isso, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado a todos. Boa noite.